A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Estamos começando neste momento o programa Palavra que Edifica. No dia de hoje, nós trazemos o estudo do Salmo 5. O Salmo 5 é uma oração a Deus pedindo por sua proteção. O estudo bíblico do Salmo 5 mostra como o salmista colocou os seus inimigos diante de Deus e suplicou pela intervenção divina. Você quer saber um pouco mais? Continue conosco. Amém. Oremos a Deus. Senhor, eu te dou graças, agradeço ao Senhor por mais esta oportunidade. Eis que em tuas mãos eu entrego a direção deste estudo. Peço ao Senhor, Pai, trabalhar na vida deste irmão, desta irmã, que no dia de hoje o Senhor nos conceda um ouvido, Senhor Deus Todo-Poderoso, aguçado, um coração preparado para que nós venhamos receber algo da tua parte no dia de hoje. É o que te peço em nome do Senhor Jesus. O autor do Salmo 5 foi o rei Davi, mas não é preciso saber o contexto histórico em que foi escrito o Salmo. O que sabe-se é que o Salmo surgiu com um lamento no momento de aflição, onde o salmista estava sendo atacado pelas palavras ardilosas de seus inimigos. Davi foi um homem de guerra. Vários momentos de perigo, vários momentos de afronta, ele viveu na vida dele. Então, em seus salmos, ele retratava momentos de intimidade com Deus, né? Por causa da forma como o salmista menciona a dissimulação de seus adversários que fazem planos para derrubá-lo, alguns intérpretes acreditam que Davi pode ter escrito esse salmo antes de fugir de Jerusalém. Nós tínhamos visto no Salmo 4 o momento que Davi já estava nessa fuga, fugindo da revolta de Absalão. Aqui ele está no início da preparação da sua fuga. O título do Salmo também indica que foi recebido pelo mestre de canto e devia ser executado na adoração em Israel, acompanhado de flautas. Como sugestão, podemos organizar um esboço do Salmo 5 em 3 partes principais. O clamor por intervenção divina, descritos no versículo 1 e 3, a grandeza da justiça e da misericórdia de Deus, os versículos 4 e 7, e a diferença entre os perversos e os servos de Deus, descritos nos versículos 8 a 12. O Salmo 5, ele começa com as primeiras palavras do clamor matutino do salmista pela intervenção divina. Ele pede para que o Senhor ouça as suas palavras e atenda o seu gemido. Com isso, o salmista pede para que Deus o ajude com suas questões que têm tomado os seus pensamentos mais íntimos. Antes que a angústia e a ansiedade tome conta dos seus pensamentos e do seu coração, é momento do clamor, de clamarmos ao Senhor e pedimos ao Senhor pelas nossas ansiedades. Pedimos ao Senhor pelos nossos medos, entregando aos pés do Senhor. Nós não podemos deixar esses pensamentos íntimos do nosso coração ser como verdade sobre a nossa vida, ser maior que a nossa fé, pois esses pensamentos vêm para sufocar a nossa
fé. Antes que isso se torne uma verdade, nós devemos clamar ao Senhor. O modo como Davi se dirige a Deus neste salmo deixa claro que ele recorre ao relacionamento da aliança. Por isso ele diz: escuta, Rei meu e Deus meu. Versículo 2. Ele sabia que não estava pedindo socorro a qualquer hora. Embora fosse o rei de Israel, Davi reconhecia que diante de Deus ele era apenas um súdito. Por isso, Deus o conhecia como homem segundo o coração de Deus. Embora fosse rei, ele estava totalmente submisso à autoridade do Rei Supremo, com quem ele estava num relacionamento de aliança. O salmista tinha plena convicção de que o Rei do Universo é o Deus que move as orações do seu povo. Isso explica a sua declaração: de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Versículo 3. Ora, a espera é o firme fundamento da fé. Oh, aleluia! É nela que a nossa fé se fundamenta. E quando nós esperamos aquilo que nós não vemos, quando estas coisas vêm à existência, esta é a prova da nossa fé. A palavra apresento aqui traduz um termo hebraico que indica uma disposição ordenada, transmitindo o sentido de colocar algo em ordem. Como nós vamos ouvir a resposta de Deus às nossas orações. Davi, ele tinha a convicção que Deus respondia à oração do seu servo, mas ele não podia deixar que nada no coração dele fosse maior do que a voz de Deus. Por isso, no momento da angústia, ele clamava. Por isso que esse mesmo termo é empregado na Bíblia para falar da organização dos pedaços do holocausto sobre o altar, descrito lá no livro de Levíticos, capítulo 1 e 8, que nós vamos ler a seguir. No livro de Levíticos fala: também os filhos de Arão, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços, a cabeça e o rebenho, sobre a lenha que está no fogo, em cima do altar. Isso demonstra que tudo tem que ter ordem. Oh, aleluia, para que nós tenhamos acesso à misericórdia de Deus, para que nós estejamos de pé diante com a misericórdia de Deus, nós precisamos crer. Portanto, com essa expressão, Davi enfatiza a organização e a disciplina que caracterizava a prática da oração em sua vida. Ele tinha consciência de que, embora o crente seja convidado a entrar na presença de Deus com confiança, conforme está escrito no livro de Hebreus, capítulo 4 e versículo 16, onde a palavra de Deus diz: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajustados em tempo oportuno. Este é o segredo para se alcançar a misericórdia divina. Nós precisamos ter confiança, e isso deve ser feito com temor e seriedade. Então, ele era cuidadoso, organizado e dedicado. O crente tem que ter um grande privilégio, ele tem um grande privilégio em poder falar com Deus, e isso jamais deve ser feita de uma forma desleixada. Oh, aleluia! No Salmo 5, o salmista diz ainda: apresento a minha oração e fico esperando.
no versículo 3. Isso enfatiza a confiança do salmista no Deus que ouve e responde à oração de seus filhos. A palavra esperando traduz um termo que dá a ideia de vigiar ou aguardar, observando atentamente qual será o agir do Senhor. Oh, aleluia! Na sequência do Salmo 5, Davi fala da grandeza da justiça de Deus. Neste sentido, ele apela para a integridade de Deus com um justo juiz que não tem prazer no mal. A santidade infinita de Deus não tolera a iniquidade, de modo que os perversos não podem ter acesso à presença de Deus. O salmista ainda diz claramente que Deus aborrece a todos os que praticam a iniquidade e que ele destrói os que proferem mentira e abomina ao sanguinário e ao fraudulento, conforme descritos no versículo 6 e 7. Sem dúvida, temos como aborrece, destrói e abomina, são palavras muito fortes, mas o salmista não se preocupa com isso. Na verdade, a Bíblia, ela não ameniza em parte alguma a severidade da resposta de Deus contra o mal. Por exemplo, a palavra aborrece traduz um termo que significa odiar, detestar e implica numa atitude de grande indignação contra algo abominável. No tempo do politicamente correto, muitas vezes falta a muitos crentes essa consciência demonstrada pelo salmista. Muitos estão mais preocupados em manter um belo discurso aos ouvidos humanos do que se manter fiel à palavra de Deus. Então, essas pessoas acabam criando para si a versão de um Deus passivo, que mais se parece com um guru do amor. Mas, definitivamente, esse não é o Deus verdadeiro revelado de forma especial nas Escrituras. Conforme o salmista declara, o Deus verdadeiro, criador e sustentador do universo, o Senhor da história, não apenas reprova o mal, mas também odeia a todos que praticam a iniquidade. Se você quiser saber um pouco mais do distanciamento que há do homem iníquo e do homem justo, veja o estudo do Salmo 1 que nós fizemos neste canal. Você pode procurar na nossa playlist, a playlist Estudo do Livro de Salmos, que você vai poder observar um pouco mais a esse abismo, a esse distanciamento que há entre o homem justo e o homem ímpio. Essa é uma verdade bíblica que não depende de o homem gostar ou não gostar. Em seguida, o salmista enfatiza também a grandeza da misericórdia de Deus, ou a misericórdia divina.
isto é maravilhoso. E aqui no Salmo 5, nós vamos enfatizar a misericórdia de Deus que lhe permite graciosamente entrar na sua presença, como está descrito aí no versículo 7. Davi não somente olha para os erros dos outros, mas reconhece também suas próprias limitações. Ele não apenas denuncia os perversos, mas compreende que o fato de ele mesmo poder entrar na casa de Deus e se prostrar diante do teu santo templo não se deve aos seus próprios méritos, mas à misericórdia do próprio Deus. E agora, para finalizar, Davi mostra sua preocupação em viver conforme a vontade de Deus. Nós vamos ver agora a diferença entre os perversos e os servos de Deus. Ele diz: Senhor, guia-me na tua justiça. Logo no versículo 5, Davi estava cercado por adversários, pessoas que não estavam preocupadas em agradar ao Senhor, mas apenas em satisfazer seus planos e desejos pecaminosos. No entanto, o salmista, como servo de Deus, pede pela orientação divina para que tudo em sua vida possa agradar e glorificar ao Senhor. E quantas vezes nós cansamos, às vezes, de esperar por Deus e colocamos à frente as nossas ansiedades, colocamos à frente as nossas mãos em coisas que às vezes é da alçada do Senhor. Na sequência, o salmista enfatiza o estado terrível dos homens perversos. Nos lábios deles não há palavra confiável. Suas mentes só tramam destruição. Suas gargantas são um túmulo aberto. Com suas línguas enganam sutilmente. Versículo 9. Enquanto as gargantas do ímpio são como túmulos, a palavra de Deus, ela é viva. Oh, aleluia! Perceba aqui que Davi indica o caráter mentiroso, hediondo e maligno dessas pessoas. De seus lábios só saem mentiras. Suas mentes se dedicam ao mal de forma intencional e premeditada, e suas gargantas são como túmulos abertos que aguardam por seus ocupantes. Isso mostra que até as palavras que saem de nossa boca nós devemos vigiar. Este quadro apresentado pelo salmista fundamenta o seu pedido para Deus que responda à maldade destas pessoas. Condena-os, ó Deus. Caiam ele por suas próprias maquinações. Expulsa-os por causa dos seus muitos crimes, pois se rebelaram contra ti. Versículo 10. Note que Davi não se apoia em uma justiça própria ou em seu desejo pessoal por vingança, mas ele se apoia na justiça de Deus. É isso que nós devemos fazer com todas as afrontas que vêm sobre a nossa vida. Ele não pede para que Deus declare culpados perversos por causa da forma
como que eles o perseguem, mas antes de tudo, porque eles se rebelaram contra Deus. Neste contexto, qualquer um que se levantasse contra o reinado de Davi estava se levantando contra o próprio Deus, pois Davi era o rei ungido pelo Senhor para liberar Israel. Por fim, Davi termina o Salmo 5 falando sobre o prazer daqueles que confiam em Deus e são contados como justo pela graça divina. Essas pessoas podem se alegrar, porque contam com a proteção e com a bênção do Senhor como um escudo. A benevolência do Senhor cerca os crentes. Versículo 12. Oh, aleluia! Eu gostaria neste momento de orar pela sua vida e pedir a intervenção de Deus em alguma causa que você tenha apresentado ao Senhor durante essa semana ou durante a sua vida, algo que você, ó Deus Todo-Poderoso, algo que você venha colocando na presença de Deus e aguardando uma resposta do Senhor. Senhor, eis que a tua palavra, Deus Todo-Poderoso, foi pregado no estudo de hoje. Nós vimos, Senhor Deus amado, a intervenção divina sobre a vida do teu servo e a confiança do teu servo sobre Deus, os teus feitos. Por isso, no dia de hoje, Pai, entregamos em tuas mãos, Pai, todas as causas colocadas, Senhor, nesta causa. Pai, a intenção do coração deste irmão, desta irmã, no dia de hoje, eu peço que o Senhor, no dia de hoje, Pai, responda a oração de cada um deles, Pai, que o Senhor traga resposta, que o Senhor traga solução para este lar, para este irmão, para esta irmã, é o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém.